Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o Banco do Brasil, né? Um banco que vem sofrendo muito em cotação desde o último resultado divulgado no primeiro trimestre. O banco chegou a cair mais de 16% na bolsa e nesse vídeo a gente vai entender o porquê dessa queda. Lembrando que o objetivo do conteúdo do canal, pessoal, não é indicação de compra ou de venda de nenhum ativo. Tá? O objetivo do conteúdo, né, do canal aqui é trazer a parte educacional, ensinar um pouco de investimento aí para vocês. Então, vamos ao vídeo, vamos à tela. Estamos aqui com as ações do Banco do Brasil. Então, como a gente pode observar, né, as ações estavam sendo negociadas por volta de R$ 29,70, caiu para R$ 23,42, né? Agora que eu estou fazendo esse vídeo, está R$ 23,42, então uma queda de mais de 16% nas ações do banco. O banco hoje ele negocia um PL, né, um preço por lucro em 6,17, um preço por valor patrimonial em 0,74, um dividend yield, né, de 11,11%, né, e um ROI, que é a lucratividade, né, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, de 11,97%. E aí, com essas métricas, a gente já começa a entender o porquê que o banco caiu tanto. Basicamente, pessoal, o banco ele teve uma queda, né, considerável em relação aqui à sua lucratividade. O primeiro trimestre de 2024, o banco ele lucrou 9,3 bi e nesse trimestre ele lucrou 7,4 bi, ou seja, uma queda de 20%, né, no lucro do banco. E como que isso impacta as ações? Aqui no início do vídeo a gente falou de algumas métricas. A primeira delas é o PL. Então, o que é o PL? O preço pelo lucro por ação. Então, esse PL ele mostra para gente em quanto tempo, né, que o investidor ele vai recuperar o valor investido através dos dividendos, caso, né, sejam pagos ali seja 100% daquele lucro por ação. O Banco do Brasil, quando ele diminui essa lucratividade, logo o PL dele tende a subir. Né? O PL dele tende a subir porque no denominador é o lucro por ação, ou seja, há uma queda na lucratividade por ação daquele banco. Onde ele estava lucrando 9 bi, né, no primeiro trimestre do ano passado, ele lucrou 7 bi nesse ano. Se a gente pegar uma outra linha aqui, que basicamente é o guidance. O que é o guidance? É o objetivo que o banco tem. No ano passado, o banco ele estava com guidance de lucrar entre 37 a 40 bilhões e ele lucrou 37,9. Nesse ano, eles foram bem conservadores, né, no sentido de não agressivar o guidance. Eles mantiveram o guidance ali entre 37 a 40 bi, que basicamente dá uma média ali de lucro por trimestre de 9 bi, de 9,4. E aí que veio a frustração do mercado, né? Esse lucro de 9 bi, ele não veio, né? Ele veio 7 bi. E aí que o banco teve que fazer? Revisar a sua linha de lucro, né? Então, ele não só foi impactado no trimestre, mas ele pode ser impactado no ano. E aí isso começa a desencadear várias coisas. E um dos pontos é a incerteza, né, no ponto de vista do investidor que está fazendo os aportes no Banco do Brasil. E aí por isso que as ações começam a cair, porque os investidores eles começam a ficar mais cautelosos, né, se posicionar de forma mais defensiva aqui dentro do banco, dado que o banco, se ele manter esse mesmo nível, né, de 7 bi por trimestre, ele vai lucrar no final do ano 29 bi. Ou seja, né, uma queda aqui, uma queda mais ou menos de 29, né, vamos fazer uma conta bem rápida aqui, 29 dividido por 37, uma queda de 20%, 21% no lucro das ações, no lucro, né, das ações do Banco do Brasil em relação ao trimestre passado. Então, esse lucro ele impacta consideravelmente aqui o PL, mas não só o PL, ele impacta também o dividend yield. O dividend yield do banco, né, o banco no ano passado, ele distribuiu basicamente aqui, ele chegou a distribuir, vamos olhar aqui rapidamente, ele distribuiu R$ 2,61 por ação, né? E aí, como que funciona isso aqui? Basicamente, a empresa ela tem a sua lucratividade e aí depois você tem o payout. O que é o payout? É a distribuição, né, um percentual que vai ser distribuído ali daquela lucratividade. A média do Banco do Brasil, né, nos últimos 10 anos aqui,
é 37%, 34 a 37%, ou seja, daqueles 37 bi que ele lucrou no ano passado, ele distribuiu 34%, né? 34 a 37%. Então, se a gente fazer uma conta rápida, vai dar 37 bi, a gente divide, né, pelo número de ações e faz aqui rapidamente por esses 37. Então vai dar 2,38, né? 2,38. Aqui, claro que é uma conta aproximada, mas no fritar dos ovos ele distribuiu 2,61. Ou seja, ele lucrando 37 bi, ele distribuiu por volta de 2,61 por ação. Se ele lucrar nessa mesma linha, né, de 7 bi por trimestre, pode ser que ele tenha um resultado de 29 bi. Ou seja, né, o banco ele não vai quebrar. Aqui a gente não está colocando o mérito o Banco do Brasil vai quebrar. Não é isso. É que pode ser que a gente tenha uma menor lucratividade e com essa menor lucratividade os dividendos, né, podem cair também. E aí, quando o dividendo cai, você para continuar tendo aquele mesmo nível de dividendo que você tinha lá atrás com o lucro a 37 bi, você tem que reduzir o preço, tá? O que é o dividend yield? Voltando lá, o dividend yield ele é o provento no numerador sobre o preço no denominador, tá? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? Se ele pegar e lucrar esses 29 bi, aqui está em revisão, tá, pessoal? Aqui a gente está fazendo um exercício rápido aqui. Então, 7,4 bi por trimestre, vezes 4, 29 bi. Então, 29 bi 600 que o banco pode lucrar se ele manter esse mesmo nível aí de 7 bi por trimestre. Dividido pela quantidade de ação, então a gente está falando de ter um lucro de 5,16, 5,20, 5,16 por ação, ou seja, a lucratividade caiu, era acima de 6, caiu para 5,16. Lembra do payout? Então, a gente aplicar um payout de 37%, nós estamos falando do banco distribuir 1,91 por ação, tá? E no ano passado ele distribuiu 2,61. E aí que está o ponto. Se eu quero o mesmo nível de dividend yield, né, dividend yield ali por volta de 10%, logo eu posso fazer uma conta rápida. Eu pego esses 1,91 e divido pelos 10%, logo uma ação para eu ter o mesmo nível, olha que interessante isso aqui, para eu ter o mesmo nível de dividend yield do ano passado, que estava por volta de 10%, eu tenho que pagar R$ 19,10 por ação do Banco do Brasil. Se eu pegar aquele lucro de 2,60 e dividir por 0,10, eu pago R$ 26. E isso aqui, olha que legal. Se a gente pegar nas ações agora, né, aqui no mercado, eu tenho aqui o gráfico do Banco do Brasil. Em azul, eu tenho uma média de 400 períodos, ou seja, 400 pregões, quanto que deu a média ali de preço. E verde, a média de 200. Olha que interessante, essas médias estavam sendo conduzidas por volta de R$ 26. Por quê? Esse é um dos pontos ali, né, que os investidores levam em conta. Se eu tenho aquele mesmo nível de lucratividade, de 2,60, e eu quero um yield de 10%, o meu preço, né, ele é R$ 26,10, tá? Ele é R$ 26,10. Agora, se eu tenho aquele nível de lucratividade de 1,90 por ação, se eu quero um dividend yield de 10%, o meu preço ele é 19. Então, por isso que as ações caíram tanto assim, pessoal. Olha só, elas despencaram. Por que elas despencaram? Não é porque o Banco do Brasil ele vai quebrar. Não é por conta disso. É porque a lucratividade ela impacta vários indicadores. Ela impacta o indicador de dividendo, ela impacta o indicador de PL, ela impacta o ROI, né? Se a gente pegar aqui o ROI do Banco do Brasil, está 11,97. Né? Na média é 15,94. Então tudo isso faz com que os investidores tendem a comprar a ação mais barata. Então assim, beleza, se eu quero pagar 10% de yield, meu preço está lá nos 19. Se eu quero pagar, por exemplo, 8% de yield, meu preço já vai estar aqui nos 23, que é justamente a região de suporte. Então, 23,75. Se eu quero pagar 9% de yield, o meu preço vai estar lá em 21,11. Então vai estar aqui, ó, tá? E aí, qual que é o ponto aqui? Aqui a gente está falando um pouco da parte fundamentalista, né?
quanto que o banco lucrou com esse mesmo nível de lucratividade. Claro que aqui a gente fez uma média simples, quanto que ele pode lucrar e por como que isso impactou. E o que a gente observou? Se ele manter esse mesmo nível de 7 bi por trimestre, ele vai ter uma queda na lucratividade anual dele, ou seja, 7,4 vezes 4, então ele vai lucrar ali 29.600. Esses 29.600 bilhões, né? Não quer dizer que o banco vai quebrar, mas quer dizer que é um resultado menor do que o mercado estava esperando, porque no início do ano ele projetou um guidance entre 37 a 40 bi, e agora ele pode lucrar, né, 29 bi, ou seja, bem abaixo do guidance dele, por isso que o mercado penaliza, né, o banco. E aí se a gente divide pelo número de ações que o banco tem, a gente tem R$ 5,16 por ação, tá? Então lucro por ação em R$ 5,16, né, se o banco ele manter esse nível. Aqui a gente consegue visualizar, olha só, quanto que está o lucro por ação hoje, dos últimos 12 meses, 5,81. A gente consegue fazer essa conta também para o lucro por ação agora. Então, a gente pega esse 5,81 e multiplicar por 0,37. O que é o 0,37? É o payout. Vai dar 2,14. Aqueles 1,90, eu falei se ele lucrar os 7 bi nos próximos trimestres. Aqui tá pegando os 7 bi nesse trimestre e os outros 3 trimestres 9 bi. Então 2,14 eu dividi por 0,10 vai dar 21,49. Então, pessoal, basicamente por que o Banco do Brasil cai tanto assim? Justamente por conta que o banco ele teve uma retração na sua lucratividade. O que fez com que o Banco do Brasil ele lucrasse menos? E aí que o que a gente tem que se perguntar. O que aconteceu? Né? O que aconteceu foi o aumento no nível de inadimplência, né? Em especial o agronegócio, ou seja, aumentou aqui, né, o custo de 8,5 para 10,2, essa inadimplência ela subiu. Se a gente pegar isso, assim, tem até uma matéria do Serasa falando um pouco sobre essa questão da inadimplência do agronegócio, e você como acionista do Banco do Brasil, a sua preocupação não tem que estar no sentido, pô, o banco vai quebrar, não é isso, né? A sua preocupação tem que estar no seguinte, para os próximos trimestres, como que vai se comportar, né, os níveis de inadimplência, que é isso aí que vai fazer com que o Banco do Brasil ganhe o jogo, né? Ele já começou perdendo, né? Ele estava com a ideia de faturar 9 bi, lucrar 9 bi, lucrou 7. Ou seja, provavelmente ele vai ter um resultado menor do que o ano passado, a não ser que ele compense essa lucratividade para os próximos trimestres, porém, dentro desse cenário de inadimplência subindo, pouco provável, tá? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, o Banco do Brasil, qual que é o pulo do gato aqui, né? O pulo do gato é, o banco, ele observou um lucro menor, revisou o intervalo, né? Então ele estava com a ideia de lucrar 37 a 40, pode ser que ele vai revisar aqui no próximo trimestre, vamos ver quanto que vai estar. Se vai estar esses 29 que a gente conversou aqui, ou vai estar um pouco mais, 31, não sei, né? E esse lucro, ele impacta várias métricas, uma delas é o dividend yield, né? Então, se a gente quer ter um dividendo de 10%, né, manter o nível de dividendo ali do banco, a gente tem que pagar um preço muito abaixo do que está hoje. Então, qual que é o recado? Pô, ele está 23,42. Não vamos naquela onda, caiu, comprou, caiu, comprou. Não, a gente tem que entender o que nós estamos comprando, que é um banco que, se a gente pegar aqui para olhar ao longo da história do banco, ele teve quedas de 40%, tá? Ele teve quedas de 40%, porém ele recuperou depois essas quedas, isso é normal, mas é interessante também eu entender o que influencia essas quedas. E a gente observou aqui que um grande ponto é justamente essa linha de lucro que foi impactado pelo nível, né, de inadimplência, em especial do agronegócio, que é uma fortaleza do banco, mas acabou agora se tornando um calcanhar de Aquiles. Pessoal, então assim, um vídeo bem rápido aqui sobre o Banco do Brasil. Espero que eu tenha sido didático aqui com vocês, né? Espero que esse conteúdo ele agregou aí para você como investidor. Lembrando que o objetivo aqui não é dar indicação de compra ou de venda, e sim entender o que influencia o mercado e o que a gente pode fazer com essas informações. Beleza? Então, finaliza aqui o vídeo. Agradeço o seu tempo de você ter ficado até aqui. Comente, se inscreva e até o próximo vídeo. E valeu!